Então, no transtorno de ansiedade, quando ocorre aquela hiperestesia, a pessoa ela fica vulnerável a uma conexão, e aquilo amplifica, ela perde o controle, e aquilo tudo se torna uma síndrome. Ela vai para o pronto-socorro com uma dor no peito, ela entra em pânico, ela tem uma perda de memória acentuada, que o médico demora para ver se aquilo é um Alzheimer, se aquilo é o quê. Então a situação começa a ficar complicada. E as depressões, elas também são consequentes do transtorno de ansiedade. Existem diversos tipos de depressão. Existem as depressões reativas a uma situação, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a aposentadoria muitas vezes pode levar a pessoa a uma depressão. Inúmeras situações. Há depressões que não se tem uma causa exatamente conhecida, não é? E há depressões que são sequelares do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele pode apresentar todos esses sintomas que eu falei para vocês. E a pessoa pode ciclar com todos esses sintomas em períodos diferentes. E o médico fica confuso para fazer o diagnóstico se ele não entendeu o que é o transtorno de ansiedade. Porque uma hora tem depressão, outra hora tem fobia, outra hora tem transtorno obsessivo compulsivo, depois tem uma hiperestesia, depois afinal qual é a moléstia que a pessoa tem? Tudo é como as cores de um arco-íris, é uma derivação da luz branca, né? Tudo é derivação do transtorno de ansiedade. Então, onde é que entra, portanto, a parte espiritual? A parte espiritual, ela entra no problema, na questão da hiperestesia, abre a mediunidade da pessoa. Não é? Por que no pré-menstruo a mulher ela fica às vezes muito irritável, a mulher no pré-menstruo, ela está com um organismo parecido com o de uma mulher grávida. O útero está com um endométrio todo pronto para receber o embrião. E o endométrio é aquela parte que a mulher elimina no ciclo menstrual, não é? Então ela está toda preparada para receber o embrião. Os seios estão engurgitados com os ductos lactíferos proliferados. Existe uma hemoconcentração, uma hemodiluição, quero dizer, semelhante à da grávida, é muito parecido com a grávida. Ela está pronta para receber um espírito. A gente pode até dizer que o único momento em que se recebe um espírito, que o espírito entra dentro de um corpo de uma pessoa, é numa mulher grávida. Porque nem o médium de incorporação, o espírito não entra dentro. Como o radialista não está dentro do rádio. A comunicação é por radiofrequência. Então, quando o espírito se comunica, é por radiofrequência. Mas na mulher grávida, o espírito está dentro do corpo dela. Se houver a fecundação, ela vai receber o espírito reencarnante. Agora, se não houver, ela fica pronta para receber o espírito que estiver ali, na sintonia dela. E aí o que acontece? Ela capta aquela interferência e perde o controle do humor. Se aquela interferência ela chega no cérebro e vai para a região do hipotálamo, então ela tem alteração do sistema nervoso autônomo, começa a ter dores, começa a ter cólicas, começa a ter uma série de fenômenos bastante intensos em que há uma perda de controle por interferência. Também, por exemplo, a mulher na menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é quando o ovário deixou de produzir estrógeno. Não ocorre mais a ovulação e o ovário parou de produzir o estrógeno. O que faz o estrógeno? O estrógeno ele é um hormônio vasculogênico. Ele promove a formação de vasos sanguíneos. Então, o que acontece? Esses vasos sanguíneos eles vão se concentrar no útero para formar um endométrio para receber o embrião. Esses vasos sanguíneos se formam justamente para nutrir o embrião, não é? Com a circulação sanguínea materna até que se forme o coração do embrião. O espírito reencarnante, ele vai ele vai comandar o arranjo celular para construir um corpo de acordo com o seu campo magnético. Muito bem. Então ele vai precisar não só do oxigênio e dos nutrientes, mas ele também precisa de energia vital. Tá? A energia vital vem no sangue, junto com o oxigênio. Tá? Quando você inspira o oxigênio, você inspira um oxigênio com uma propriedade física determinada.
Porque existem vários tipos de oxigênio. Um deles é o superóxido, por exemplo, que é um oxigênio que lesa a célula. E existe o oxigênio vital, ele vem com energia vital. Então o sangue transporta a energia vital. E essa energia vital, ela vai no útero ser importante para o espírito poder comandar a formação do corpo. Essa energia vital, ela se manifesta na forma de ectoplasma. Ectoplasma é todo conjunto de energias biofísicas que determinam a vida. E esse ectoplasma, ele fica em grande concentração no útero. Bom, quando a mulher, ela entra na menopausa e a produção de estrógeno, ela cai, não é? Então, a neovasculogênese, ou a produção de vasos sanguíneos no útero, para. Ela não menstrua mais, para. Então, aquela energia vital que estava concentrada no útero, ela tende a se equidistribuir no corpo. Então, aquela energia do útero, ela vai se distribuir pelo corpo e a mulher sente como fogachos subindo. Mas ela pode usar esse ectoplasma no auxílio às curas espirituais. E aí diminui os fogachos, porque aquele excesso é usado numa atividade em que ela doa aquilo para curas espirituais. Portanto, o transtorno de ansiedade, ele vai, com essa hiperestesia, acentuar a percepção e a pessoa fica com uma antena receptiva em todos os sentidos, mais acentuada. O rádio está chiando, não é? Chiando, e a música você não está ouvindo bem porque o rádio está chiando. Bom, aí você vai analisar, o transistor está quebrado, a antena, alguma coisa desse tipo, ou aquele rádio está quebrado, então ele está chiando. O outro rádio também está chiando, do mesmo jeito, só que ele não está quebrado, ele tem uma antena muito sensível, ele capta muitas frequências. Então, um é um rádio quebrado chiando, o outro é um rádio chiando também, mas que não está quebrado. Então, você tem pessoas que têm sintomas, mas não são doentes. São médiums, têm antena muito captante. Como é que é o estado de transe e a possessão diagnosticada na psiquiatria? O estado de transe, ele pode ser desdobramento ou pode ser uma incorporação. Quando é incorporação, nas patologias vai para as obsessões e as possessões. Então, a pessoa tem uma alteração de identidade, no entanto, ela tem uma conservação da percepção do ambiente. Como é que é isso? O olho dela muda, a atitude muda. As pessoas veem que a pessoa está daquele jeito. De repente ela ficou alterada, ela ficou nervosa, ela falou o que não pensou, ela agiu de um tal jeito e tal. O olho dela muda. Agora, para ela, como o meio ambiente não alterou, ela não percebe que ela mudou. Ela não percebe. As pessoas que estão à volta percebem, mas ela não percebe. Fala, já está daquele jeito. Mas a pessoa não percebe, porque não muda nada à volta dela. E ela não tem como se auto-olhar. Não tem um espelho na frente dela para ela ver. Ela não percebe. E o estado de transe e as possessões são considerados doença quando a pessoa não tem controle. Mas, quando a pessoa tem controle no seu contexto cultural ou religioso, deixa de ser doença. Então, como é que a gente faz? A pessoa tem uma depressão, uma ansiedade amplificada pelo envolvimento espiritual. Ela é um rádio que tem uma antena muito captante. Você vai dar um remedinho para ela para parar o chiado do rádio, vamos dizer assim. Então você dá um remedinho. Você pode dar um antidepressivo, um ansiolítico, uma associação, um estabilizador do humor. Você pode dar um medicamento, ela está com insônia, você vai usar um remédio para dormir, ok. Você tratou o chiado do rádio. Agora você precisa de ver se ela é uma médium. Você vai precisar de, na assistência espiritual, observar que vai acontecer um fenômeno interessante. Semana a semana, passando na assistência espiritual, aquela desordem, aquela doença, vai mostrando uma característica mediúnica mais evidente. Por exemplo, um paciente que apresentava, era um rapaz que apresentava uma epilepsia
que parecia que era uma conversão histriônica, que estava ligado, de certa forma, a reflexos do transtorno de ansiedade. Havia dúvida se era mesmo uma epilepsia, o que era. Foi tratado com anticonvulsivante, ok. Colocado na assistência espiritual, os pais referiram que passados uns 2 ou 3 meses, a característica da epilepsia mudou. O que foi que aconteceu? Doutor, o senhor não me leve a mal, eu vou lhe falar o que aconteceu. Olha, sem brincadeira, doutor, é muito estranho. Porque assim, ele já não tem mais aquelas crises motoras que caía e nada. O que acontece é que, doutor, eu vou lhe falar, o senhor, desculpa, eu vou lhe falar. Ele começa a abrir os braços e a girar, parece que ele está recebendo uma baiana, doutor. E depois fala com uma voz estranha e coisas que nos surpreendem, porque são coisas que nós estamos vivendo. Doutor, eu acho que ele está possuído por um espírito, doutor. O senhor vai me desculpar, doutor, eu sei, isso não é científico, mas é o que está acontecendo. Está acontecendo que a mediunidade está aparecendo, a gente só precisa dar uma direção para isso, de acordo com o padrão de expressão cultural, da cultura da pessoa, da religião que ela pertence. O transtorno de ansiedade, do qual deriva moléstias físicas, do qual deriva as moléstias psicológicas, psiquiátricas, ele é uma moléstia completamente ligada à fé. Se você tem fé que Deus está com você, então você tem aquela serenidade para lidar com os problemas. Então o corpo sossega, a alma sossega pela confiança absoluta em Deus. Então, você vai dar o remedinho, mas a pessoa precisa aprimorar a fé, saber que Deus está do lado. Eu vou começar de novo. Eu vou lembrar desse momento em que eu percebi o amparo que a espiritualidade está nos dando, o convite, e eu não vou mais colocar as culpas naquela ou na outra pessoa, eu vou assumir que as culpas, na verdade, e todos os transtornos são um choque elétrico de energias que eu tenho dentro de mim, e que eu preciso colocar numa caixa de ressonância e transformar numa bateria realizadora de atividades do bem. Minha vida se transforma. A alegria passa a nascer em meu coração. Se eu tomava aquele medicamento, ele começa a fazer um efeito rapidamente, porque eu tenho uma nova concepção da vida, e a vida me traz respostas restauradoras, para que eu possa me libertar daquilo que me amarrava no passado. Minha mente se projeta no devir de um horizonte de luz, porque a vida é eterna. Nós nunca vamos morrer. Deixamos essa carcaça e reencontramos na espiritualidade aqueles que deixaram saudade. E aquelas pessoas que nós magoamos vão nos perdoar. E se nós fomos magoados, também nós temos a ferramenta do perdão. E o nosso coração se liberta. E nós estamos seguros porque Deus, na sua infinita misericórdia, não vai deixar que nada de mal nos aconteça. Mesmo que um acidente arrebatador e aparentemente horrível possa parecer uma maldade da natureza, mas o Espírito refugie em luz, livre e liberto do sofrimento na eternidade da vida, frente a quaisquer transtornos que possam nos acontecer. A vida é tão bonita.
você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.